Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Muitas mulheres entram em guerra com sua vaidade e seu corpo ao ter que passar pela experiência da reconstrução das mamas. Além de passar pela cirurgia, ainda batalham contra o câncer. Mesmo vencida a luta, as consequências físicas podem dificultar a recuperação dessas guerreiras. E justamente por conta disso, já existe uma técnica capaz de fazer o desenho das areolas em mulheres com as mamas reconstruídas. Ainda no clima de Outubro Rosa, hoje falaremos sobre dermopigmentação reparadora de areolas e cicatrizes. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a Priscila Tavares Maffioletti, ela que é farmacêutica e dermopigmentadora. Priscila, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, Aguinaldo, eu que agradeço o convite. Vamos falar desse assunto então? Sim, vamos. Priscila, me diga uma coisa, ouve-se falar em dermopigmentação e micropigmentação. São técnicas diferentes? Qual a indicação de cada uma? Então, Aguinaldo, as duas técnicas, tanto a dermopigmentação quanto a micropigmentação, elas visam, o intuito delas é inserir pigmentos na nossa derme, na derme da pele. Mas a dermo é mais utilizada para corrigir cicatrizes inestéticas, enquanto a micropigmentação, que também é bem conhecida, é para melhorar a estética da mulher, né? Ou também do homem, porque hoje em dia o homem também está bem vaidoso, né? Certo. Em quais áreas do corpo a técnica pode ser utilizada e o que de fato pode ser reconstruído e disfarçado? A dermopigmentação a gente usa para fazer reconstrução de areola, para a mulher que passou por uma cirurgia e fez a reconstrução de todo o cone da mama, tá? A gente pode reconstruir totalmente essa areola, ou em cicatrizes e também em estrias. A mulher passou por algum tipo de procedimento no seio, tanto redução quanto colocação de prótese de mama, e por algum motivo a cicatrização não foi boa, ela pode passar por um procedimento de dermopigmentação. A técnica tem sido muito usada para reconstruir a areola de mulheres que passam por mastectomia. Quais as vantagens de utilizar essa técnica para este fim? É que a técnica utilizada, ela melhora muito a aparência do seio, né? Ela devolve a areola para o seio e, de acordo com a técnica utilizada, a gente consegue fazer um desenho em 3D. Né? Ele fica um desenho em alto relevo. Se tu olhando o desenho, tu tem a impressão de que é 3D, de que tu tens o mamilo e de que tu tens a areola do teu seio. Então fica imperceptível, olhando, fica imperceptível de que é uma pintura. Priscila, em quanto tempo após a reconstrução do local pode ser feita a dermopigmentação reparadora? Dependendo da técnica que é utilizada pelo cirurgião, quando ele faz a reconstrução da mama, essa técnica ela pode ser realizada ainda em centro cirúrgico, tá? Então pode ser realizada na hora da cirurgia de reconstrução. Ou a gente recomenda fazer 6 meses depois da cirurgia. Por quê? Para a pele ter uma boa recuperação, a cicatrização da cirurgia em si ter ficado totalmente completa, tá? E a gente poder começar a fazer um trabalho para mexer nessa mama. Bem, Priscila, e há algum risco ou contraindicação desse procedimento? Não, Aguinaldo, porque nesse procedimento a gente utiliza pigmento orgânico, são todos pigmentos que o organismo pode absorver sem problema nenhum. A única preocupação que tem que ter é utilizar produto de qualidade, né? Manter a biossegurança do procedimento. Então tem que ser um profissional capacitado, o aparelho utilizado tem que ser autorizado pela Anvisa, o pigmento utilizado também e as agulhas também, tá? E o pós-procedimento é bem tranquilo.
Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a Priscila Tavares Maffioletti, ela que é farmacêutica e dermopigmentadora. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José de hoje, nós vamos falar sobre câncer de intestino. Algumas informações que você precisa saber sobre este problema. E eu converso então com um especialista no assunto, o Dr. Humberto, que vai nos trazer alguns destes esclarecimentos. Doutor, muito obrigada pela participação no quadro. Queria que conversasse então falasse um pouco para as pessoas a respeito do câncer de intestino. Quais são, o que as pessoas precisam ficar atentas? O câncer de intestino, a coisa mais importante a se saber é que ele é uma doença silenciosa. Então ele não é uma doença que dá sinais antes de começar de aparecer, né? Ele é uma doença que, da mesma forma que um cano na parede começou a enferrujar, ele não começa a causar alteração no fluxo na torneira da pia. O intestino, ele tem um fluxo intestinal que o calibre do intestino é muito largo, e até que os sintomas comecem a aparecer, esse tumor ele tem que estar realmente grande e invasivo e agressivo já para começar a causar sintomas. Então, a pessoa primeiramente tem que saber disso para saber que é importante fazer uma prevenção antes que a doença surja. Quais são os tipos de exame que é necessário fazer? Então, a maioria dos cânceres de intestino, 80% dos cânceres de intestino surgem a partir de lesões chamadas pólipos. Os pólipos, eles são verruguinhas que surgem na parede interior do intestino, que eles começam tão pequenos quanto milímetros de diâmetro. E esses pólipos são só enxergados através de colonoscopia. Enquanto eles têm meio milímetro, meio centímetro, 1 centímetro, eles ainda não são cânceres ainda, e é possível, por colonoscopia, que é um exame endoscópico do intestino, a gente conseguir remover esses pólipos antes que eles sofram todas as transformações necessárias para que aquela lesão comece a ser realmente um câncer. E essa transformação de um pólipo para um câncer, ela leva em torno de 5 a 15 anos para acontecer. Nossa, bastante tempo. E geralmente as pessoas que começam a ter uma incidência maior de câncer de intestino são as pessoas na faixa dos 60 anos. Então, para todas as pessoas, independente de sexo, homens ou mulheres, né, a indicação é que se inicie o rastreamento, a prevenção de câncer do intestino a partir dos 50 anos. Então, que se faça a primeira colonoscopia a partir dos 50 anos. Homens ou mulheres? Homens ou mulheres. Então, a não ser que essa pessoa tenha apresentado antes dos 50 sintomas como sangramento, né, sangramento pelo ânus, que muitas pessoas atribuem à doença hemorroidária. Então, sangrei, mas o sangramento parou, então eu acho que está resolvido. Não é porque o sangramento parou que o problema está resolvido. Então, sangrou pelo ânus, é importante uma preocupação e investigação a respeito disso. Mudança do padrão intestinal, então digamos que a pessoa evacue diariamente. A partir de um determinado período ela passou a evacuar, ter diarreias 2, 3, 4 vezes por dia. Ou então o contrário, o intestino era solto, costumava ter assim 3 evacuações por dia. Sim. E a partir de um determinado momento as fezes começam a ficar finas, a pessoa começa a ter cólicas, começa a estufar e o intestino começa a prender. Então esses são sintomas de alarme, que a gente considera como sendo indicadores de uma antecipação desse primeiro exame, que o paciente faria aos 50, que teria que fazer antes. Entendi. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade, então. Sim. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso.
No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a Priscila Tavares Maffioletti, ela que é farmacêutica e dermopigmentadora. Bem, Priscila, me diga uma coisa, quantas sessões ou quantas horas são necessárias para a reconstrução de areolas? A duração do procedimento vai depender do tamanho da área a ser pigmentada, tá? Em torno de, eu calculo para a primeira sessão, em torno de umas 3 horas a 3 horas e meia, tá? Porque vai depender da conversa inicial que a gente vai ter com o paciente, qual é o desejo da paciente, às vezes o desejo dela não é o mesmo objetivo que eu tenho, então vai da conversa inicial e da duração do procedimento em torno de ao todo umas 3 horas e meia. Um processo bem minucioso, digamos assim, né? Bem minucioso, bem detalhista, bem demorado. E qual a duração do procedimento? É necessário fazer algum retoque nesse período? Sim. A gente espera 3 meses, é o tempo correto para a espera do retoque, né? Da manutenção. Então a pessoa vai retornar depois de uns 3 meses, eu vou ver o que o organismo dela absorveu de pigmento, o que ele expeliu, né? O que não foi absorvido, e eu vou fazer o retoque nessas áreas que ficaram necessitadas de pigmento novamente. Agora uma pergunta bastante pertinente, né, para o telespectador que nos assiste. É um procedimento indolor? Não, maioria, não vou dizer que seja totalmente indolor, mas o que eu sempre falo para o paciente, né? Se já fez alguma tatuagem, geralmente se fez uma tatuagem é bem mais tranquilo, porque o procedimento dói bem menor do que uma tatuagem, a dor. Eu digo que é 50% menos de dor do que tu sentiu na tatuagem. E a gente utiliza também uns anestésicos locais, tá? Também são todos utilizados no Brasil, autorizados pela Anvisa. E geralmente essa área onde vai ser feito a dermopigmentação é uma área que na maioria das vezes, 80% das vezes, tem cicatriz. E geralmente na cicatriz nós não temos sensibilidade. Então isso torna o procedimento menos indolor ainda. E é claro que vai da calma da pessoa, se ela está muito ansiosa, né? Mas a maioria das pessoas já vão tranquilas e é bem tranquilo para realizar o procedimento. Bem, Priscila, e no teu dia a dia, quais são as perguntas mais frequentes? Então, Aguinaldo, a maioria das perguntas gira em torno de dor, se dói muito ou não, quanto tempo demora, que isso a gente já conversou, a cor, se elas podem ver a cor antes. Então, geralmente, antes de marcar o procedimento, a gente faz uma avaliação. E nessa avaliação eu coloco os pigmentos na pele dela. Aí ela vai ver mais ou menos a cor de como vai ficar. Eu vou assemelhar a cor de acordo com a outra mama, tá? Tem pacientes que geralmente pedem para escurecer, fazer a mama que está intacta, mais escurinha, e fazer a mama nova de acordo com essa que a gente já dermopigmentou.
Então vai do desejo de cada paciente. E com relação à simetria? A simetria também. É claro que às vezes na reconstrução de mama, dependendo da pessoa, não fica tão simétrico, mas a gente tem técnicas para utilizar para fazer a simetria dessa mama. Então uma vai ficar semelhante à outra. Agora, Priscila, me diz uma coisa, no teu dia a dia também, as mulheres mastectomizadas são as que te procuram mais? Sim, as mastectomizadas, mas também tem uma grande procura para quem faz cirurgia tanto de redução quanto de colocação de prótese, onde a cicatrização não ficou muito boa. É claro que essas mulheres, elas têm um pouco de dificuldade, porque elas não gostam de falar que foi fazer uma cirurgia para melhorar e a cicatrização dela não ficou tão boa. Então é um pouco mais difícil. Bem, Priscila, e feito esses procedimentos, quais são os cuidados? O pós-procedimento é basicamente utilizar, fazer os curativos, né? A paciente já sai do estúdio com o curativo, com a medicação, que é uma pomada que ela deve utilizar durante os próximos 7 dias. Eu acompanho dia a dia pelo WhatsApp, pelo telefone, tá? Peço para elas me enviarem imagens para eu ver de como que está sendo a recuperação delas. E cuidados básicos, lavar com sabonete neutro, fazer o curativo, se for verão não se expor ao sol, não tomar banho de mar nem de piscina, nada que possa agredir, porque aquela pele ela sangrou um pouquinho, né, tá em processo de cicatrização, então tem que cuidar para não ocorrer nenhum tipo de infecção. Então é basicamente utilizar a medicação e higienizar bem essa área. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a Priscila Tavares Maffioletti, ela que é farmacêutica e dermopigmentadora. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é alvo de preconceito por parte de muitos pacientes que nos procuram na clínica, que é a lipoaspiração. Esses pacientes têm receio de submeter-se a tal procedimento, apesar do desejo de melhorar o contorno corporal. Esse receio muitas vezes parte do fato da mídia divulgar casos complicados, mas de forma incompleta, sem detalhar o que de fato aconteceu. Além disso, a realização do procedimento por parte de profissionais não qualificados contribui bastante para essa realidade. Fato é que a lipoaspiração, quando realizada por cirurgiões plásticos devidamente qualificados, é um procedimento extremamente seguro e com resultados fantásticos e que complementam a lipoabdominoplastia, por exemplo. Então, eu aconselho você a conversar com o seu cirurgião, tirar todas as suas dúvidas em relação ao procedimento para tomar uma decisão mais consciente. Essa é a dica que eu tinha para dar hoje. Até a semana que vem. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. E a minha convidada de hoje é a Priscila Tavares Maffioletti.
ela que é farmacêutica e também dermopigmentadora. E a gente falou nos blocos anteriores, na verdade nós iniciamos, né, Priscila, falando do Outubro Rosa, nós estamos ainda no clima do Outubro Rosa e falamos muito de areolas, falamos de cicatrizes, mas a dermopigmentação vai muito além, né, disso, né? Sim, sim. Além de reparo de areola e cicatriz, eu também trabalho com reparo de estrias e com micropigmentação capilar. As estrias a gente consegue pigmentar, né? A estria branca, a estria já tem que estar branca depois de no mínimo uns 6 meses do aparecimento da estria. A gente micropigmenta ela da cor da pele, então vai ficar com uma pele uniforme. Eu não retiro a estria, eu pigmento a estria, tá? E também a micropigmentação capilar. O que é a micropigmentação capilar? Para dar uma disfarçada na calvície, né? E também o que acontece é que eu tenho pacientes que fazem o transplante capilar. E eles ficam com uma cicatriz na cabeça, no couro cabeludo, uma cicatriz extensa. Então eu vou micropigmentar aquela área para dar a impressão de que tem fios naquela área. Geralmente o paciente retira o cabelo de trás do couro cabeludo e implanta no topo da cabeça. Então fica aquela cicatriz ali atrás, a gente faz a micropigmentação para dar uma disfarçada, dá a impressão de que o cabelo continua denso naquela área. Agora, em se tratando de micropigmentação capilar, os homens, é claro, são mais acometidos, mas também as mulheres procuram para esse tipo de tratamento? Sim, sim, geralmente tem as entradas, né, aqui, e no topo da cabeça a mulher também ocorre de acontecer queda, né, dependendo alguma época do ano, ou alguma doença, ou estresse, e aí ocorre uma queda bem acentuada, então a gente faz a micropigmentação para dar aumentar a densidade do couro cabeludo. Cílios, além de farmacêutica e dermopigmentadora, eu também trabalho com extensão de cílios. A extensão de cílios, ela vai tanto aumentar quanto dar volume aos cílios, né? Então a mulher fica com um olhar mais iluminado, mais glamuroso, não precisa mais usar rímel, não precisa mais retirar o rímel à noite, o mais importante é vai acordar com uma aparência de rosto saudável, né? Que é o que elas adoram. É verdade. Então a gente faz esse alongamento de cílios para realçar o olhar feminino também. E também, além de tudo isso, nós também trabalhamos com a micropigmentação de sobrancelha, né? Que é aquela parte estética que eu falei no início. Às vezes a mulher está um pouco descontente com o desenho da sobrancelha e só o design não resolve, né? Só o design é só retirar os pelinhos. Além de retirar os pelinhos, continuam algumas falhas na sobrancelha. Então, eu faço a sobrancelha fio a fio, que são fios que a gente pigmenta na pele, melhorando o desenho e melhorando a aparência, né, da sobrancelha. E a sobrancelha ombré, que é aquela sobrancelha de maquiadora, de quando a gente faz maquiagem, que ela fica mais preenchida, mas não tão demarcada no início da sobrancelha. Então tudo isso é para melhorar a estética pessoal, né, que é o desejo da maioria das mulheres. E hoje em dia também tem homens procurando a micropigmentação de sobrancelhas. Bem, Priscila, e os homens cada vez mais vaidosos, né? Priscila, e uma outra questão, quais são os equipamentos utilizados? Para realizar a micropigmentação, eu utilizo um dermógrafo. É um aparelhinho, tipo uma caneta, e nesse aparelho a gente insere as agulhas, né? Nós já compramos os kits de agulha, eu vou acoplar nesse aparelho. Dependendo do procedimento que eu vou realizar, se é areola, se é cicatriz, se é estria, se é sobrancelha fio a fio, se é sobrancelha ombré, tem um tipo de agulha para utilizar, tá? Também de acordo com a pele do paciente, né? Tudo isso vai influenciar no tipo de agulha que eu vou utilizar. Então não utiliza só uma agulha para todos os procedimentos, só um modelo de agulha para todos os procedimentos. Bem, Priscila, então para finalizar nossa entrevista, para um bom resultado, o profissional que realiza o procedimento deve possuir conhecimento específico? Sim, com certeza, Aguinaldo. Porque hoje em dia não existe nenhum órgão que regulamenta essa profissão, né? Ninguém fiscaliza isso. Então, o que acontece é que tem muitos profissionais que acham que sabem fazer uma dermopigmentação, uma micropigmentação, um alongamento de cílios, né? Uma extensão de cílios,
assistem um vídeo e já saem fazendo o procedimento. E não é bem assim. Tem bastante gente que me procura para consertar, né, esses erros, que na maioria das vezes são de difícil conserto, né? A gente consegue resolver, mas é bem difícil. E muita alergia na área da extensão de cílios, né? Porque o pessoal coloca cola dentro do olho, encosta na pele, tudo coisa que não pode fazer. Acontece de aparecer pacientes assim. E a questão de falta de fiscalização. Então, o profissional ele tem que ter um bom conhecimento de anatomia, de fisiologia, tem que estudar, tem que se especializar, tem que usar material de qualidade. Para fazer a micropigmentação eu utilizo o dermógrafo, dependendo do procedimento, se é na areola, se é na sobrancelha, se é no couro cabeludo, é um tipo de agulha, então não é a mesma agulha, é o mesmo modelo de agulha que eu utilizo em todos os procedimentos. Tem que ser um material descartável, muita gente reutiliza material, então é bem complicado. Tem que pesquisar os serviços que esse profissional já fez, pedir foto, saber, ter referências, ter né? referências, conhecer alguém que já fez com esse profissional é bem interessante. O mais importante de tudo isso é escolher um profissional qualificado. A Priscila, além de dermopigmentadora, ela é farmacêutica, então quer dizer, ela está ligada à área da saúde, então é muito importante na hora de você escolher para fazer um procedimento desse, escolher um bom profissional que seja realmente qualificado. Priscila, me diga uma coisa, quem quiser te procurar, como é que faz? Tem o Instagram, tem o Face e o telefone também. Qual é o telefone? O telefone é o 99923 4743. O Instagram e a página no Facebook é Pri Tavares Lash, L-A-S-H. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a Priscila Tavares Mafioletti, ela que é farmacêutica e dermopigmentadora. Priscila, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica.